Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre juventude e violência. Recente estudo da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais aponta que o jovem negro é o que mais morre de forma violenta no Brasil. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é o jornalista Bruno Vieira, coordenador do coletivo Conexão Periférica e integrante do Fórum das Juventudes da Grande BH. Olá, Bruno, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Muito obrigado, Denilson, pelo convite, muito obrigado a todo mundo que está nos assistindo aí. Ok, Bruno. Bruno, gostaria de começar essa nossa entrevista com você nos dizendo o que é esse Fórum das Juventudes e qual é o objetivo de vocês. O Fórum das Juventudes é uma rede de instituições, entidades, grupos coletivos e pessoas autônomas que desde 2004 está na região metropolitana de Belo Horizonte com a proposta de discutir políticas públicas voltadas para as juventudes. E a discussão dessas políticas públicas se dá por meio de formação, por meio de incidência política, controle social e monitoramento das atuais políticas que já estão acontecendo na região metropolitana de Belo Horizonte. É um grupo que vem desde 2004 desempenhando um papel de propor pautas na coletividade, na sociedade civil e que agora, desde 2012, está com um foco de abordar a questão do enfrentamento à violência contra as juventudes, não só na região metropolitana, mas tentando ganhar uma visibilidade nacional com esse assunto. Pois é, Bruno, sobre isso, por quais motivos a juventude negra tem sido a principal vítima da violência no país? Qual é a leitura que você faz desse dado? A principal palavra que pode dizer isso é racismo. O principal fator da juventude negra ser a mais vitimada e vitimizada por conta disso é por conta da questão do racismo, que é uma questão histórica no nosso país e que muita gente tenta não colocar à tona, não visibilizar. O próprio jornalista Ricardo Boechat, num programa recentemente que ele apresentou na Band News FM, falou que é uma hipocrisia dizer que o Brasil não é um país de racismo nem de racistas, mas o que acontece é isso, que somos racistas sim, temos esse racismo entranhado em nós e isso perpassa tanto na questão econômica, política e principalmente social. 70% das mortes que acontecem no país entre jovens são de jovens negros. População de favela, população que se encontra à margem, principalmente, são mais da juventude negra. População de encarcerados, 65%, 70% da população carcerária é negra e grande parte dessa população é jovem. O que a gente percebe aí é que existe uma certa criminalização também de ser pobre. Ser pobre no país parece que é crime, né? E muito do que acontece acaba vitimando também essa juventude que não é assistida como deveria ser assistida e acaba se envenenando por caminhos diversos, os quais a gente já costuma assistir na TV de uma maneira um tanto quanto sensacionalista, né? Mas que acaba se envenenando por esses caminhos alternativos, que são justamente a ausência de políticas, a ausência de consolidação de direitos já obtidos por essa juventude. Então, se hoje a juventude é uma parcela na qual acontece essa vitimização, a juventude negra acontece em dobro, em triplo, porque justamente não é assistida, está nas partes mais carentes das cidades, das regiões metropolitanas e existe sim uma ausência de políticas nesse sentido para essa faixa da juventude e quando não tem política, não se tem garantia de direitos, quando não se tem garantia de direitos, que existe uma violação desses direitos, o que incorre em violência. Agora, nesse sentido, Bruno, o que fazer para enfrentar esse problema social? Vocês elaboraram um documento com propostas divididas em 10 eixos, é isso? Isso. É a Plataforma Política Juventudes contra a Violência. Inclusive, estou até com material de divulgação, que é esse pequeno folder, né? A gente está com o site. Essa plataforma consiste num conjunto de ações que visa dar visibilidade a essa discussão sobre o enfrentamento à violência contra as juventudes, aproveitando que 2014 é um ano eleitoral, e vai fazer esse esforço de pautar os candidatos nesse sentido de dar munição para eles poderem também falar sobre como que eles vão fazer esse enfrentamento à violência contra as juventudes. É uma plataforma que está sendo construída de uma maneira bem colaborativa, bem horizontal. Nós começamos o processo de construção dela em abril de 2014, por meio de algumas rodas de conversa, nas quais convidamos grupos do país inteiro para poder
fomentar o debate. O que esses grupos queriam que fosse abordado nas eleições pelos candidatos e candidatas, que fosse formas de enfrentar a violência contra as juventudes. Em maio, a gente fez uma oficina de imersão num sítio em Mário Campos, que é aqui na região metropolitana, convidando ativistas das 5 regiões do país para estarem junto com a gente, pensando justamente essa plataforma, quais são as coisas que a gente devia dar destaque, etc. E de lá a gente saiu com 10 eixos que são que a gente visualiza como importantíssimos para a gente pensar a discussão sobre enfrentamento à violência, que é acesso à justiça, direito à cidade, democratização das comunicações, aproveitando que a gente está num canal de comunicação, políticas sociais, que envolve educação, saúde, orçamento público, porque o orçamento é quem determina as políticas, basicamente. Sim. Novo poder de política sobre drogas, enfrentamento ao genocídio da juventude negra, que é aquilo que eu tinha comentado no começo, que a juventude negra é quem mais tem sofrido com toda essa violência, a ponto de estar sendo dizimada, né, a ponto de estar acontecendo um genocídio com essa juventude. Fortalecimento da democracia participativa, porque a democracia a gente entende que não é só votar, é participar de conselhos, é participar na sua comunidade, de associação de bairro, então a gente traz essa discussão à tona. Novo modelo de segurança pública e desmilitarização das polícias, que é um debate que está aí quente, Sim. que apareceu mais fortemente por causa das manifestações de junho de 2013, de pensar uma polícia menos tosca e mais cidadã, mais próxima do povo, né? E fortalecimento do sistema socioeducativo, que é justamente para contrapor aquele argumento de que tem que reduzir a maioridade penal, que o adolescente que comete ato infracional, ele não cumpre nenhum tipo de medida, ele cumpre sim. O que a gente defende é que as formas de cumprimento, né, dessa medida, né, possam ser efetivadas, porque já existe um sistema chamado SINASE, que é o Sistema Nacional do Socioeducativo. O que a gente coloca em pauta é justamente, em vez de reduzir a maioridade penal, é fortalecer o SINASE, é fortalecer o sistema socioeducativo, para que, inclusive, os índices de reincidência sejam cada vez menores nesse sentido. Então, são 10 pautas que a gente construiu de maneira coletiva e que está em constante construção ainda, né? A gente está disseminando essas pautas entre coletivos, entre grupos, para poder visibilizar ao máximo essa discussão e que essa plataforma não seja somente um instrumento para as eleições, mas que seja também um instrumento que possa, no pós-pleito, possa ser uma forma de monitorar e acompanhar as políticas públicas que estejam sendo implementadas. E quem quiser saber mais das suas propostas e visitar esse material, pode entrar no site de vocês, não é isso? Isso, pode entrar no site, que é juventudescontraviolência.org.br/plataforma política. A gente está no Facebook também, Plataforma Política Juventudes contra a Violência. E pode fazer sua adesão, todos os grupos da sociedade civil, ativistas, podem aderir. Bacana. Bruno, vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar, vamos lá? Beleza, vamos lá. A cada 1.000 jovens com idade entre 19 e 26 anos, morreu de forma violenta no Brasil em 2012. Proporcionalmente, as ocorrências atingem 146,5% mais negros do que brancos. Esses dados assustadores fazem parte do Mapa da Violência 2014, baseado em informações do Ministério da Saúde. O envolvimento com o tráfico de drogas é a principal causa dessas mortes. É fundamental a gente entender que hoje existe um genocídio de uma juventude negra, né, que está totalmente ligada a essa guerra às drogas, né? Quer dizer, então essa guerra às drogas deixa de ser uma guerra às drogas e passa a ser uma guerra às pessoas, né? O diálogo sobre esse assunto dentro do ambiente escolar pode ajudar a ampliar a consciência e a reduzir a violência contra a juventude. Nesta escola, cerca de 50 estudantes do ensino médio puderam saber mais sobre a relação entre drogas e violência. O tema das drogas é um tema de demanda recorrente dos alunos, principalmente do ensino médio. A gente está buscando trazer pessoas que participam da comunidade escolar como um todo, então tanto pais quanto ex-alunos ou instituições, como é o caso do Fórum das Juventudes, né? Justamente para poder contribuir nessa formação, para a escola não ser uma instituição fechada em si mesma, né, mas poder dialogar com a cidade, com as questões que estão acontecendo na cidade.
O debate integra parte das atividades do Fórum das Juventudes da Grande BH. Em agosto deste ano, o Fórum apresentou a plataforma política Juventudes contra a Violência, que estabelece 10 pautas prioritárias para o enfrentamento à violação dos direitos dos jovens. Entre os pontos principais estão acesso à justiça, enfrentamento ao genocídio da juventude negra, novo modelo de políticas públicas sobre drogas e o fortalecimento do sistema socioeducativo. Mudanças na política sobre drogas deram a tônica da discussão entre os alunos. Basicamente, a nossa proposta é pensar as drogas para além desse olhar repressivo, moralista, pensar as drogas como uma questão de saúde pública. Para este psicólogo, é preciso oferecer suporte e alternativas positivas para os jovens conseguirem sair do submundo das drogas. Em última instância, o que a gente percebe na nossa clínica é um abandono estrutural mesmo, assim, não é uma precariedade, e eu não digo precariedade em termos materiais, né, assim, de ter ou não ter posse, né, assim, de ser pobre, de ser da favela, mas uma pobreza no sentido do afeto mesmo, assim. São jovens que você percebe nitidamente uma fraqueza nos laços sociais, porque eles não tiveram em suas vidas uma história que favorecesse esse tipo de construção. A gente tem oficina de arte, de grafite, de dança, para ajudá-los a poder expressar dentro do contexto deles, e concomitantemente a isso a gente oferece também atendimento psicológico, psiquiátrico, quando é o caso de um acompanhamento medicamentoso, né, possibilitando que eles possam criar outras maneiras de fazer laço social que não seja através da droga ou através do crime. Atividades como essa mostram que a escola e os professores têm um papel fundamental para ajudar os estudantes a pensar de forma ampla sobre temas da realidade. Tudo aquilo que diz respeito à vida de um jovem tem que dizer respeito também à escola, porque a escola tem que preparar para a vida, não só para enfrentar vestibular, Enem, etc. Então, o aluno tem que ter condição de se posicionar criticamente diante de um tema que é tão importante para a saúde pública, para a segurança pública e para cada um de nós. Então, eu acho que fomentar esse debate, trazer perspectivas distintas, pontos de vista diferentes, eu acho que é um dever do professor. E estimular esse debate para que cada aluno tenha condição de se posicionar de maneira autoral e crítica diante desse debate que diz respeito a todos os cidadãos. Quem teve a oportunidade de participar da discussão aprova a iniciativa. Essa abertura que a nossa escola dá é fundamental para ter essa visão mais ampla. A geração futura é a geração do nosso país. Então, eu acho que o mais importante é ensinar para a gente agora para passarmos isso para gerações futuras. Agora, Bruno, um dos eixos da plataforma de vocês é o eixo da democratização da comunicação. Em que medida democratizar a comunicação, a mídia, é importante para enfrentar esse problema da violência contra a juventude? É importante para dar uma voz plural às juventudes. Hoje, o cenário que a gente tem da mídia no país é de muita concentração na mão de poucos. E quando eu falei no bloco anterior, bem essa questão de violência acontece não só no sentido da repressão, da morte, mas também da violação de direitos. O direito à comunicação é um direito que está aí assegurado, né, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, só que ele não está sendo efetivado. E justamente por ser um direito violado, a gente insiste que ele é um dos eixos para a gente poder pensar essa questão do enfrentamento à violência. A partir do momento que você consegue garantir voz, vez e oportunidade para que uma pessoa como eu, negra, que mora na quebrada, na periferia, possa também aparecer do lado, na mesma quantidade que aparece a pessoa branca, rica da Zona Sul, isso vai estimulando, no certo subconsciente da galera, essa vontade de, primeiro, é possível aparecer na imprensa, né? É possível aparecer na mídia. Segundo, é uma quebra de estereótipos. Todo o nosso imaginário midiático é composto por pessoas brancas, etc, etc, etc. Isso já está consolidado. Democratizar as comunicações, também para além de ser uma pluralidade de vozes, dar essa pluralização das vozes,
permite que os próprios jovens também possam mostrar a cara, mostrar a vez, né, dar a sua cara e poder falar do jeito que eles falam também, sabe? O coletivo de vocês tem uma iniciativa nesse sentido, não é isso? Sim, nós temos uma iniciativa nesse sentido, a gente é o Conexão Periférica. Nós temos um programa na rádio da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG Educativa, que toda sexta-feira, 4h15 da tarde, a gente está lá para discutir movimentos sociais, periferias urbanas e tudo aquilo que se encontra à margem do que é discutido na grande mídia. E isso é importantíssimo, é um espaço que a universidade nos concedeu para poder colocar isso em pauta, né? É importante que haja pluralidade de vozes, que haja o máximo de pessoas falando. O espectro talvez não dê para todo mundo, mas quanto mais pessoas puderem acessar o espectro eletromagnético, mais rica fica a comunicação, menos direitos são violados e maior a possibilidade de influenciar na opinião pública, de quebrar estereótipos, de poder fomentar debates mais interessantes que não fiquem reduzidos a bandido bom é bandido morto ou reduzir maioridade penal, que são discursos que a gente não compra e que não vai comprar. Certo. Agora, Bruno, para a gente terminar essa nossa entrevista, qual papel os professores e a educação podem desempenhar nesse debate, tendo em vista que esse nosso programa é visto por muitos docentes aqui em Minas Gerais? Principalmente eu queria convidar todos os professores e professoras para estar, primeiro, conhecendo a nossa plataforma, que eles possam aderir a ela, concordando, né, com os termos que ela está, e principalmente por eles serem formadores de opinião, né, promotores de conteúdo, é possível fazer atividades da plataforma dentro daquilo que as escolas já fazem. Então, por exemplo, se uma das escolas deseja discutir a questão da democratização da comunicação, a gente tem lá um texto de subsídio para poder fomentar um debate. E aí o Fórum das Juventudes se coloca nesse lugar de poder propiciar o contato, de poder dar um apoio metodológico nesse sentido com o texto, mas toda a informação está lá no site, é de livre acesso, é de comum acesso, e é importante que os professores e professoras se envolvam nesse debate também, que possam, nos seus respectivos lugares, se apropriar dos temas da plataforma, conversar com os seus estudantes e que possa cada vez mais ir continuamente fomentando esse debate de enfrentar a violência, pensando violência não só no sentido da letalidade, ressaltando, violação de direitos é violência, violar direitos é violência e é bom que a gente esteja sempre informado para saber como agir no caso de uma violação e eu acho que esse é o papel fundamental dos professores e professoras que estão assistindo a gente. Bacana, Bruno Vieira, eu agradeço a participação e a gentileza dessa entrevista aqui para essa classe. Tá certo, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, Fórum das Juventudes da Grande BH agradece a oportunidade e no que precisar, estamos aí. Ok, confira agora a agenda da semana. Nesta terça-feira, 23 de setembro, o Cineclube Joaquim Pedro de Andrade exibe o filme Um Longo Caminho a Percorrer. Essa será uma sessão especial dentro da programação do Dia Latino-Americano da Epilepsia. No dia 24 de setembro, o Simpro de Divinópolis promove o debate 50 anos do golpe de 1964. Reviver para nunca mais acontecer. O Sindicato dos Professores convida a todos para participar. Acontece nesta sexta, 26 de setembro, na sede do Simprominas, o sarau literário sobre os autores Ariano Suassuna, João Baldo Ribeiro e Rubem Alves. O sarau é uma promoção do Departamento de Professores Aposentados do Sindicato. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.